Meus queridos, muito bom dia. É uma alegria nós estarmos juntos nessa manhã para estudar mais um pouco da Palavra de Deus e especificamente sobre a ressurreição, sobre a volta de Jesus, sobre essa temática que é uma temática apocalíptica, uma temática que trata sobre o fim do mundo, o fim das coisas e como vai ser de fato a nossa vida, como vai ser a nossa realidade numa perspectiva celestial. Então essa lição é uma lição extraordinária, é uma lição muito bem escrita, é uma lição acertada, sobretudo para esse tempo, né? Tempos de crise, nós sempre procuramos analisar um pouco mais do nosso mundo, da nossa realidade, e nós voltamos os nossos olhares para a perspectiva do fim do mundo e da segunda volta de Jesus. Então quero convidar você a enviar esse link para mais algumas pessoas, para que possamos compreender detalhadamente esse assunto, que às vezes traz uma confusão, às vezes é mal compreendido, e em vez de trazer paz ao coração das pessoas, acaba causando então um temor, acaba causando um excesso de preocupação. Então quero convidar você para que possamos orar e depois nós vamos ler o texto, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é o texto base, mas também vamos pincelar aí o discurso de Jesus em Mateus 24, vamos pincelar também um pouco da fala do próprio João, quando ele tem uma visão do novo céu, da nova terra, ou seja, usaremos aqui também o livro do Apocalipse, e inclusive na nossa introdução, porque é um livro que mais trata sobre essa perspectiva, não sendo o único, inclusive nós vamos ler um outro texto, que é de Tessalonicenses, que também trata dessa temática. Agora nós vamos orar para que Deus abençoe a nossa vida, orar para que Deus abençoe o nosso coração, orar para que possamos compreender e viver cada detalhe do nosso dia a dia para a glorificação do nosso Deus, na certeza de que uma vez que nos encontramos com Jesus Cristo, o céu já nos é garantido. Vamos orar nesse momento? Nosso Deus, nosso amado e querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que é para nós servir ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá essa ferramenta tecnológica para que possamos estudar um pouco mais a Tua Palavra, para que possamos então compreender cada detalhe do nosso viver, ó Deus, e da nossa vida celestial e eterna ao Teu lado. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que nós precisamos ressaltar, eu quero aqui conversar com você, no primeiro momento, talvez aí um ambiente um pouco mais teológico, mas também acessível. No segundo momento, aplicações práticas do que Paulo quis dizer para a nossa vida. E no terceiro e último momento, trazer aqui talvez alguns apontamentos claros da volta, que ficam claros, apontamentos que se tornam claros sobre a volta de Jesus e como então devemos estar preparados, né? Para esse primeiro momento, essa temática é uma temática apocalíptica, ou seja, esse gênero literário do que a forma de escrita, ou seja, o que é um gênero literário? É a forma de escrita. A forma de escrita de um texto, ele aponta aspectos do próprio, específicos dessa própria forma de escrita. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Salmos tem um gênero literário. Qual é? Poesia. Os evangelhos têm um gênero literário próprio, que é narrativa. Eles vão narrar a vida de Jesus. Agora, o Apocalipse, nós temos um gênero literário que é apocalíptica ou apocalíptico. Ou seja, ele vai apontar para nós aspectos importantes sobre a forma de ler esse texto, se ele é um texto apocalíptico. Vai ficar claro agora. Nós não podemos ler Apocalipse, nós não podemos ler 1 Tessalonicenses, vamos ler daqui a pouco, capítulo 4,
nós não podemos ler um outro texto apocalíptico, Daniel de 7 a 12, nós não podemos ler textos apocalípticos com a lente, com os óculos, assim podemos dizer, com a mesma leitura de Salmos. Nós não podemos ler 1 Tessalonicenses 4 com a mesma ótica que nós lemos o Pentateuco. Lá, o gênero apocalíptico é lei. Nós não podemos ler um texto de Apocalipse com a lente dos Evangelhos. Que fique claro para que, então, já consigamos aqui definir claramente que esse é um gênero apocalíptico e é um gênero próprio. Ou seja, quando nós vamos ler Salmos, nós usamos os óculos chamados poesia. Quando nós vamos ler Evangelhos, nós usamos um outro óculos chamado de narrativas. Quando nós vamos ler textos apocalípticos, nós vamos usar então um gênero literário chamado apocalíptico, apocalíptica. Agora, como então, Douglas, como identificar se eu estou lendo um gênero apocalíptico? Como identificar? Ponto 1. A revelação é dada por Deus. Ponto 2. A transmissão se dá por intermédio de um mediador. Exemplo, o Apocalipse. Ou seja, você tem o Deus que fala por intermédio de João. Ponto 3. O receptor é um visionário. Ponto 4. Os temas tratados dizem respeito ao futuro. Anote isso aí. Isso é muito importante. O vídeo vai ficar registrado. Não é preciso repetir, depois você pode voltar com muita calma estudando essa lição, até porque é um tema muito abrangente e a gente não consegue tratá-lo por completo em poucos minutos. Nós vamos ler então, depois desse esclarecimento, nós vamos identificar já nesse texto aspectos apocalípticos também, ou seja, sobretudo o último ponto, os temas tratados dizem respeito ao futuro. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa é uma carta que Paulo escreve, uma das primeiras cartas de Paulo, capítulo 4, versículo 13, e eu quero ler até o final do capítulo 4, versículo 18, diz assim, acompanhem comigo. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que já faleceram. 16. Porque ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Atente-se para algo muito interessante quando nós estudamos a temática do Apocalipse. Tem muita gente que tem medo de ler o Apocalipse, tem muita gente que tem medo de ler o discurso de Jesus, que fala sobre o fim, que está relatado em Mateus 24. Nós vamos tratar também sobre isso, que é importante unir esses textos para entendermos então sobre a volta de Jesus, indícios do fim, e também sobre a nossa realidade no céu. São três coisas que se complementam. Só que eu quero dizer para você o seguinte, olha como Paulo termina essa temática. Olha o fechar disso. Paulo vai dizer o seguinte, esse texto, essa palavra,
palavra, primeiro, é para que não estejamos ignorantes em relação aos que já faleceram. Ou seja, parece que alguém ali na comunidade de Tessalônica estava circulando uma notícia que estava deixando as pessoas conflitas, em confusão, estava deixando as pessoas num aspecto de não compreender perfeitamente sobre a volta de Jesus e o encontro dessas pessoas que morreram. Aí Paulo diz, olha, essa nossa conversa, essa minha carta, como já estou caminhando para o final, porque essa carta tem 5 capítulos, ele vai dizer que é, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Ou seja, quando nós tratamos de aspectos da volta de Jesus, não é para o desespero, não é para o medo, é para que consolemos uns aos outros. É interessante, a minha intenção primordial aqui nessa lição é que você possa passar a ler o Apocalipse, passar a ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, passar a ler Daniel capítulo 7, do capítulo 7 ao capítulo 12, passar a ler o discurso profético de Jesus em Mateus 24, sem medo algum, muito pelo contrário, para trazer conforto. Agora, usemos aqui de apoio para afirmar ainda mais essa palavra, esse pensamento, o que o próprio texto do Apocalipse vai dizer no capítulo 1, versículo 1. Se você puder abrir, olha que interessante o que vai dizer o livro do Apocalipse no capítulo 1, versículo 1. Vou localizar aqui e peço que você possa então anotar essa grande verdade. Olha o que diz Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João. Observou? Revelação de quem? De Jesus Cristo. É uma fala, é uma comunicação, é uma revelação de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que parte de Jesus Cristo para nós é para trazer conforto. Então, se é a revelação de Jesus Cristo, você pode ler todos os textos apocalípticos sem nenhuma preocupação, porque a real intenção é, então, de trazer paz e consolo ao nosso coração. Caminhando um pouco mais, nós vamos encontrar essas perspectivas sobre quando nós tratamos da volta de Jesus, e essa é a proposta dessa lição, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Inclusive, eu quero aqui já deixar no final um canal para que a gente possa se comunicar. Caso você tenha dúvida, você pode me enviar um e-mail para que a gente possa aí tentar esclarecer algumas coisas, até porque nesse tempo talvez não consigamos conversar sobre todos os detalhes. Agora, compreenda o seguinte: quando nós tratamos sobre a volta de Jesus, há muitas coisas que preocupam as pessoas. Agora eu quero usar o discurso de Jesus, chamado discurso profético, em Mateus capítulo 24, onde Jesus vai trabalhar, depois da pergunta dos discípulos, sobre o fim. Ou seja, o que a teologia chama de dores de parto ou de princípios do fim. Você vai encontrar essas nomenclaturas. O Apocalipse, no capítulo 12, exatamente faz o uso dessa linguagem, dores de parto. Aqui quem já teve um bebê consegue perceber muito bem o que é isso. Ou seja, quanto mais próximo do nascimento, maior a dor, né? Então, ou seja, quanto mais próximo da volta de Jesus, nós teremos essas coisas acontecendo em tempos intercalados menores. E eu explico. Jesus vai dizer sobre a volta dele, vai ter fome, vai ter peste. Em Lucas nós temos uma citação sobre epidemia, rumores de guerra, o amor se esfriaria, uma crescente, um ambiente que tem uma crescência de falsos profetas, ou seja, de engano, de tribulação e depois o arrebatamento. Aí nós
conseguimos chegar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que trata sobre isso. Entenda algo, ou seja, tudo isso é o princípio. Então essas coisas vão acontecer em tempos menores e com mais força. Dores de parto, usando a nomenclatura de Apocalipse capítulo 12. Então você vai ter o anticristo, ou seja, é aquele que você vai encontrar essa nomenclatura: tentador, falso profeta, filho da iniquidade. Você vai ter falsos profetas, né, que é essa nomenclatura que nós acabamos de dizer, ou seja, pessoas que fazem uso de uma palavra às vezes sutil para enganar, para tirar essas pessoas do caminho. E o próprio Jesus vai dizer que pelos frutos a gente consegue reconhecer, mas é preciso ter um cuidado enorme para que a gente não se torne um julgador, achando que qualquer pessoa é um falso profeta, mas que esses falsos profetas estão entre nós, e vai ter ainda mais um acréscimo de pessoas que vão destoar da verdade de Deus. Nós temos fome? Temos, mas conforme a volta de Jesus se aproxima, nós teremos ainda mais. Epidemia é um ponto que vai aparecer em Lucas. Terremotos, rumores de guerra, nós temos guerras sim, mas parece que há um acréscimo de guerras, tribulação e arrebatamento. Então essas coisas são importantes nós termos noção, mas mais importante do que isso é seguir a palavra de Jesus quando ele diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Há muita gente, isso não é novo, na história da cristandade, da fé cristã, pessoas que, olha, Jesus vai voltar em 2000, Jesus vai voltar em 2019, Jesus vai voltar na virada do milênio, Jesus vai voltar na Idade Média, pessoas que datam. Isso é um equívoco enorme. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora da volta de Jesus. Mas quando ela acontecer, aqui entra a nossa lição. Quando ela acontecer, acompanhe na sua revista o que o autor, o saudoso pastor Exaltino, vai dizer. A ressurreição, ela é um suporte da fé cristã, ou seja, aqui tem uma certeza: todos nós ressuscitaremos com ele. Nós encontramos essa verdade em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 21. Ou seja, a sua ressurreição é uma ressurreição que vai acontecer com todos nós. Versículo 14 de 1 Coríntios 16. O Pai que ressuscitou Jesus fará o mesmo com a nossa vida. Então a ressurreição, não a reencarnação, a ressurreição do corpo é uma grande verdade para a nossa fé cristã. Ou seja, isso é basilar. A cruz, a morte, ela aconteceu, mas a ressurreição superou a morte. Pela morte nós temos a salvação, e pela ressurreição de Jesus nós temos a convicção de que ele também nos ressuscitará. E uma vez ressurretos em Cristo Jesus, nós estaremos eternamente com o Pai. São coisas que nós precisamos atestar. A morte não é o fim, a ressurreição é o sim de Deus para a vida de Jesus. E a ressurreição é então a quebra do poder da morte, e estabelece Jesus como Senhor plenamente da vida. Grave, primeiro ponto da lição: a ressurreição é um suporte da fé cristã. Eu quero nesse momento agora conversar com você sobre os pontos que a lição nos apresenta. E são pontos importantes. Já falamos desse primeiro ponto, quero conversar sobre o ponto 2 e também o ponto 3, já ir dando uma caminhada, né, para a gente poder finalizar e depois concluir a nossa lição desta manhã. Interessante notar que no ponto 1 já ressaltamos que a fé cristã, ela é basilar, ou seja, ela é suporte, ela é suportada pela ressurreição. Então, assim, algo que é imprescindível para a fé cristã é o ato da ressurreição.
Não há fé cristã, não há como pensar a fé cristã sem pensar a doutrina da ressurreição, a atitude de Jesus, de Deus ressuscitar Jesus, e isso ser um grande exemplo também para todos nós. Agora, ponto 2, trabalha como será. Eu preciso te dizer que, se pegarmos todos os textos apocalípticos que nós temos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, nós não teremos todas as respostas, todos os detalhes. Por quê? Porque o que mais interessa, o que mais importa para a perspectiva bíblica é ressaltar que Deus tem um governo da história, essa história tem um início e vai ter um fim. Gênesis, Apocalipse é o fim, Gênesis é o livro do princípio. Jesus faz parte dessa história como a salvação, né? É Ele que é então a pessoa que tem poder para nos salvar. Veio uma vez, voltará a sua segunda vez para buscar a sua igreja, para que tenhamos então uma vida eterna ao lado de Deus. E aí, reafirmando isso, nós não teremos todas as respostas. Às vezes as pessoas querem saber os mínimos detalhes, como se de fato vai se dar, em que data vai se dar. Na verdade, datar é um grande equívoco que as pessoas têm cometido durante a história. De vez em quando aparece uma pessoa, aparece uma doutrina, uma religião, querendo datar a volta de Jesus. Ponto 2, trabalho então como será. Eu queria destacar nesse ponto 2, o mais importante é logo no início dele, que diz: a ressurreição geral será como um toque da trombeta anunciando a volta de Cristo, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Ou seja, vai ser visível e ela vai ser rápida, num fechar e abrir dos nossos olhos. Então isso é importante, e todos, a ressurreição geral será com um toque da trombeta. Agora, o que acontecerá? Esse ponto, que é o terceiro e último ponto, depois disso vem o para pensar e agir. Esse último ponto eu queria ler com você. Queria fazer uma leitura aqui, mesmo que dinâmica, depois você pode voltar, pausar o vídeo, estudar um pouco mais, ler todos os textos citados. Mas eu queria fazer com você aqui uma leitura desse ponto, porque ele vai conseguir esclarecer coisas para nós. Diz assim: quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com Ele. Ponto 1. Outro ponto: os que estiverem vivos serão transformados. Os ressuscitados e os transformados terão corpos glorificados. Isto levanta uma questão: como serão nossos corpos e que tipo de glorificação é essa? O próprio Paulo considerou que alguém poderia fazer essa pergunta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Ele disse que traremos a imagem do homem celestial. João disse, em 1 João 3,2, disse que seremos semelhantes a ele. Se seremos semelhantes a ele, lembremos que ele, ressuscitado, Jesus, se alimentou. Nós temos isso em Lucas 24, João 21 e Atos 1,4. Pode-se argumentar que ele ainda estava na terra, ressuscitado, mas não glorificado. Mas pelo menos temos aqui algumas indicações. Primeira indicação: o Cristo ressuscitado não era um espírito, era corpo. Tinha um corpo, mas um corpo vivo. Lucas 24, 39, 40, que falava, que se movia, que se comunicava, expressava vontade, comia e bebia. Tudo indica que é dessa forma que nós também receberemos esse corpo semelhante ao corpo do Jesus ressuscitado. A ressurreição é do corpo que será transformado. Não será corruptível como o nosso corpo atual. Não seremos energia cósmica, pensamento puro ou alma descarnadas. Seremos corpos glorificados, imortais, como os anjos, diz o texto de Lucas 20, 36. Então, talvez haja muitas perguntas mais,
aqui não sabemos como responder, mas de uma coisa temos certeza. De uma coisa temos certeza, isso precisa ficar muito claro no nosso coração: viveremos eternamente ao lado do Senhor. O segundo objetivo primordial dessa lição, primeiro, é você ler os textos apocalípticos de uma forma buscando o consolo de Deus e tendo a certeza que a revelação de Jesus Cristo é para trazer paz, não é para trazer medo, é para trazer, no sentido do Maranata, a hora vem, um anseio pela segunda vinda de Jesus. Agora, uma coisa também muito interessante, que aí seria a segunda coisa primordial: viveremos para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 diz: depois de nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quero finalizar com você essa lição. É uma lição que traz paz ao nosso coração, uma lição que aponta como vai ser a nossa vida. E eu queria deixar muito claro que o arrebatamento, ele não deve ser pensado no sentido que foi às vezes apresentado em filmes para nós. É como se alguém estivesse dirigindo ou pilotando um avião e aí ele foi arrebatado, significa que ele sumiu daquele ambiente. Mas o que significa arrebatamento, a gente precisa deixar muito claro: a palavra arrebatamento, ela traz o sentido de encontro. Não necessariamente você está ao lado de alguém, você foi, a pessoa ficou, e no sentido de você foi levado, a pessoa olha para o lado, você não está mais ali. Vamos entender, arrebatamento no sentido de encontro, e esse encontro vai ser nos ares. O próprio texto nos apresenta dessa forma: nós nos encontraremos com Ele. Tudo indica que Jesus, Ele de forma até visível, Ele vai descer e nós vamos subir. Aqui tem o encontro. Isso é o arrebatamento, é o encontro nosso com a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós precisamos deixar isso claro e isso ser algo que possa nortear a nossa vida e a nossa esperança. E aí, o final dessa lição, eu queria trabalhar com você sobre uma questão muito interessante, que é a Nova Jerusalém. Não percebemos explicitamente no texto de 1 Tessalonicenses, mas no texto de Apocalipse trabalha no capítulo 21 sobre a Nova Jerusalém. Depois você dá uma lida, que coisa bonita, que encontro, que vida eterna ao lado do Pai. Olha, nós estamos nesse mundo, é pandemia, é morte, é assalto, é dificuldade, é atraso de salário, é não conseguir fazer, tem tantas e tantas dificuldades, mas é preciso orar, Maranata, a hora vem. E a volta de Jesus, o próprio discurso de Jesus em Mateus 24, está vinculada diretamente à chegada do Evangelho a todas as etnias. Então, se você quer que Jesus volte mesmo, se você deseja que Jesus, que essa realidade de mundo possa ter o seu fim e que estejamos então nesse novo lugar, na Nova Jerusalém, é preciso pregar o Evangelho. E aí, Maranata, ora vem a Nova Jerusalém. Não é para marcar datas, é para vigiar. Porque a volta dele vai ser semelhante a um piscar de olhos. E como que nós vigiamos? Nós não vigiamos escondidos dentro de um quarto. Vou ficar aqui dentro porque Jesus vai voltar, então vou fazer de tudo para não me encontrar com as pessoas. Não. Nós vigiamos quando nós nos colocamos à disposição de Deus, para Ele trabalhar no nosso caráter, para Ele trabalhar na nossa vida, para Ele pedir para que Ele abençoe a nossa existência, para pedir para que Ele abençoe a nossa família, e nós sermos então ponte entre as pessoas que estão afastadas de Deus. Não é se esconder, é viver de forma autêntica o Evangelho de Jesus. Eu desejo então que essa mensagem, que essa aula, que essa temática sobre a volta de Jesus traga paz e motivação ao seu coração.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Ó Deus, ajuda-nos a pregar o verdadeiro, o autêntico Evangelho de Jesus Cristo, a vivenciá-lo, para que o Senhor possa voltar e uma vez retornando, para que nos encontremos contigo e passemos toda a nossa vida, toda a nossa existência na eternidade, louvando, bendizendo ao teu santo nome. Abençoe, ó Pai, o teu povo espalhado nessa terra, para que possamos viver de forma que agrade ao Senhor. Essa é a nossa oração e a fazemos o nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus.